Bom, boa noite a todos. Então, hoje nós vamos fazer as atividades sobre o pré-modernismo, né? Ou melhor, vocês vão apresentar. E o primeiro grupo é o da Andrea, da Amanda Pellegrini e da Bruna Souza, é isso? Sim, professor. Tá. Então, vocês podem começar a hora que vocês quiserem. Professor, eu vou projetar aqui na tela, aí as meninas Sim, vão na sequência, tá? tá bom. Vocês estão vendo aí aparecer alguma coisa? Apareceu. 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 Tá, deixa eu só abrir aqui agora. PowerPoint. Se o PowerPoint abrir, vai ser legal, né? Ok. Posso começar, meninas? Sim? Pode. Ok. Você, Bruna. Tá. Bom, nós escolhemos o Homem que Sabia Javanês do Lima Barreto. É, inicialmente, o que é um conto? É, o conto ele pode se ver que é uma narrativa curta ou uma memória do passado descrita por um narrador. Nós temos alguns subtipos de conto, como contos fantásticos, contos de fada, contos populares, entre outros. Pode passar. Onde e como originou o conto? Bom, o conto ele se consolida na literatura no início da Idade Média, mas acredita-se que ele é uma narrativa escrita que deriva da fala de povos antigos e deriva de seus ancestrais, como por exemplo a lenda, parábola da Bíblia, o mito. E eu, particularmente, é, fiz assim, no meu psicológico, uma simulação do Homem que Sabia Javanês com a fábula, porque a fábula, ela é algo que vai te mostrar uma lição de moral. Então, para mim, eu sei que ele não é assimilado à fábula, mas para mim, eu assimilei ele a uma lição de moral, porque nós não podemos falar que é, o autor, ele estava mentindo, não. Mas, no meu caso, eu levei isso para o meu pessoal como a mentira, como que a mentira, ela atua na sociedade e aquela palavra certa, né? Não, aquela palavra simples, não devemos mentir. Enfim, pode passar. Divisões de um conto. O conto em si, ele tem as suas divisões. Ele é dividido em quatro partes. Por quê? Porque elas são abordadas de forma rápida devido ao seu tamanho. Ele tem a introdução, complicação, clímax e o desfecho. Na introdução, ele vai mostrar ali o contexto inicial da narrativa, para nós conhecermos os personagens. Os personagens não podem ser muitos, pelo fato de ser um enredo curto. Vamos analisar o espaço e ter a noção do tempo, de como está acontecendo a história. Já a complicação, ela também pode ser chamada de desenvolvimento, e ela vai mostrar as ações que irão modificar o estado inicial da narrativa. É, E aí vai gerar o conflito. O conflito é a situação inicial, que vai dar um pontapé ali no enredo. Nós temos o clímax. O clímax ele é o momento de maior tensão da história e ele é um único acontecimento. Esse único acontecimento ele não precisa de continuação, como por exemplo uma novela, uma série ou um filme. E por fim temos o desfecho. O desfecho vão ser todas as conclusões finais das consequências do clímax. Às vezes ele pode ser bom ou ruim, ou até mesmo ter um final aberto, para nós mesmos tirarmos nossas próprias conclusões. E como o próprio nome já diz, é o final da história. Aí. O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. Nós podemos notar que o estilo do autor,
Ele tem uma linguagem bem clara, tem uma linguagem coloquial, essa linguagem coloquial ela é popular, usamos em mensagem de texto para amigos, como por exemplo, e no caso ele vai usar essa linguagem conversando com o seu amigo. Tem uma linguagem despojada, se fosse assim, um quesito de roupa, a gente falar que é se vestir bem, mas no caso da linguagem e da escrita, é que a fala ela é simples, mas tem um toque sofisticado, que vai chamar atenção. E não está aí, mas também ele é bem humorado, ele é disposto, contente, e muitas vezes faz nós rirmos. E ela também pode ser considerada uma linguagem regionalista, porque naquele período do pré-modernismo, a literatura ela passou a trabalhar com o nome local de diferentes regiões, para valorizar mesmo o ser brasileiro, mostrando as suas gírias e defende a sua linguagem em si. Ele tem uma antologia, e essa antologia são contos publicados de antologia de mesmo autor e de autores diferentes. No caso dele, vai ser antologia de mesmo autor, que é uma temática diferente, mas o gênero é o mesmo. E antologia de autor diferente é o contrário. A temática é igual, mas o gênero é diferente. O tipo de narrador. Podemos notar que ele é um narrador personagem, porque além de narrar a história, ele vai participar. E o narrador em si é o que conta a história dentro da narrativa. No caso, ele não seria um narrador observador e nem um narrador onisciente. Temos os personagens, são 5, os principais. Vou começar pelo Castelo. Castelo é o narrador personagem. Castelo, ele é o golpista espertalhão, engraçado, e inclusive ele vai representar o Brasil no Congresso de Linguística durante o enredo. Temos o Barão de Jacuecanga, que é quem queria aprender o inglês, e no decorrer do enredo vamos notar que aprender o inglês não, o javanês, e no decorrer do enredo nós vamos notar que ele queria para cumprir uma promessa de família. Temos também a filha e o genro do barão. A filha, ela vai se admirar pelo modo que o Castelo é paciente, e o genro do barão, ele é um desembargador. Esse desembargador, vamos notar também que ele é muito apegado às aparências. Tem até uma parte de seu texto que ele fala, que ele queria ser assim, que se ele soubesse, se ele tivesse a inteligência javanesa, ele teria sucedido. E tem o cobrador de aluguel. O cobrador de aluguel, ele também é bem interessado em aparências, porque ele vai cobrar o aluguel de Castelo, e Castelo fala que logo, logo vai pagar, porque ele vai virar professor. Então, ambos são apegados às aparências conforme a característica. Temos o espaço que ele contou a história para fazer o enredo, foi na confeitaria. E naquela época, a confeitaria era um lugar popular das pessoas irem visitar para contar vantagens. A passagem do tempo, essa passagem do tempo, ela se dá com alguns advérbios. Ele usa, por exemplo, o depois, quando tinha chegado havia pouco, mas também nós vamos notar expressões adverbiais. Na leitura, pode-se notar também que ele inverte a ordem das palavras, do sujeito e do predicado. E logo no início, é possível notar também que ele faz uso do pretérito imperfeito do indicativo, que é para indicar uma ação que ocorreu antes de uma passada, como, por exemplo, casara, prosperara, e é isso. Amanda, tá pronta? Começar. Eu irei falar sobre o resumo, vou contar um pouco a história do homem que sabia javanês, o conto. Então, o conto, ele se inicia com dois amigos em uma confeitaria. Eles estão dialogando sobre a vida, sobre suas expectativas. E Castelo relata seus aborrecimentos, como que tá lá no consulado. E ele começa a contar como conseguiu ser professor de javanês para o seu amigo Castro. E por esse motivo que ele foi professor de javanês, ele foi nomeado cônsul. Ali ele estava enchendo o copo, bebendo, e Castelo inicia a sua história de como se tornou um professor de javanês.
Ele chegou ao Rio de Janeiro, vivia de pensão em pensão, totalmente na miséria. E ele estava num momento da sua vida que não estava sabendo como que ganhar seu dinheiro. Até veio um anúncio no jornal Comércio que precisava de um professor de javanês. Então, o Castelo já começa a imaginar em sua cabeça como seria um professor de javanês. E ali, ele seguiu diante com a sua ideia de ser um professor. Deixou sua carta e sua inscrição e prosseguiu a estudar o idioma. Até conta no conto que ele foi ali numa biblioteca, começou a aprender, naquele mesmo dia, começou a aprender o alfabeto. Então, ele já começa, sem saber de nada, ele já faz a sua inscrição. O Dr. Manuel Feliciano Soares, né, um barão de Jacuecanga, solicitou o Sr. Castelo para ir à sua casa para falar com ele. Ao conhecer o Dr. Manuel, que já estava, com idade avançada, já um senhor, perguntou a Castelo se ele era um professor de javanês. Ali se iniciou naquela conversa. Castelo já inventou uma nova conversa, que o pai dele sabia falar javanês e ele aprendeu com o pai. Ele veio da Bahia, então ali ele já inventou outra conversa para o Dr. Manuel. O Dr. Manuel falou o seu real motivo de aprender o javanês, que é um talismã, que seria um livro para ele aprender javanês para saber o que tem naquele livro, que veio do seu pai. Então, passado o tempo, o Dr. Manuel começou a estudar javanês, só que era meio complicado, porque durante um mês ele aprendeu só apenas algumas palavras e foi indo. Ele foi convidado, o Castelo, por Visconde de Jacururu, para ele entrar na diplomacia. Chegando lá, ele não possuía fisionomia, caráter para entrar na diplomacia e foi convidado para o consulado. E foi indo, Castelo foi assinando revista, Castelo foi publicando, sem ao mesmo saber javanês, e indo com a sua mentira adiante. E dentro de 6 meses, tornou cônsul em Havana, e impressionando o seu amigo Castro com toda a sua mentira, e ele conseguiu, por fim, virar um professor de javanês e trabalhar no consulado. Agora eu vou falar sobre os aspectos temáticos. Pode mudar, André. Então, o tema assim, principal que eu vi no Homem que Sabia Javanês é a falsidade e o artificialismo humano. Como que a farsa que o Castelo conseguiu enganar um barão, enganar um visconde, enganar um desembargador a ser um professor de javanês. E como é ser artificial as pessoas? Isso a gente vê até hoje em dia, através de uma rede social, que as pessoas só vivem de aparência. Isso que o tema central do conto, ele mostra que sobre o artificialismo humano. Como que ele conseguiu ser malandro, ganhar vida com sua esperteza. Então ele revela um personagem que apenas ele só usava de ser falso o tempo inteiro e de mentira e oportunismo. Pode passar, André. Ou não tem nada? A Mona tinha encerrado aí o teu, já era para começar a minha parte. Sim, deixa eu só falar da crítica social. Sim. E da crítica social, durante o conto, né, ele desperta uma sociedade aguada pelos dogmas positivistas e de resquícios monárquicos, como os barões, os viscondes, e ele mostra também uma desigualdade, o que levou uma pessoa a ser desigual na sociedade conseguir ser um professor de javanês pela sua mentira. É isso. Então, eu não consigo enxergar vocês, então vocês estão me enxergando, né? Eu tô com a tela aberta aqui. Sim.
Assim, quando a gente assiste a entrevista da Lilia Schwartz e faz a leitura da introdução, né, daquele livro que ela organiza com os contos diários e livros do Lima Barreto, a gente consegue perceber claramente que há uma ligação muito grande, muito forte, na verdade, a fala dela na entrevista é a fala dela também na própria introdução. Apesar da introdução ter mais detalhes, ela fala muito mais sobre os livros, enfim. Mas o conto, especificamente, ele vem mostrar como a falsidade, o artificialismo humano imperava não só naquele período, como também agora, né? Mas, assim, em passagens muito claras, quando o Castro, ao ouvir toda aquela artimanha em que o Castelo está lá contando, em que ele, enganando várias pessoas, consegue se tornar professor de javanês, consegue ir ao consulado, representar o Brasil num congresso de linguística, ao invés do Castro mostrar espanto ou chamar a atenção do amigo, não, ele se torna, ele na verdade fica estupefato, fica até meio que alegre com aquilo, enfim. E aí vai mostrar também uma mentira e o oportunismo do próprio Castelo, né, mostrando para o colega. São situações dentro da sociedade que o Lima Barreto trata muito nas suas obras. E a Lília, não só ela, como também os professores que são entrevistados, eles retratam isso, né, nas suas falas. A Lília mostra como o Lima Barreto, ali, ele se importava com esse dia a dia, o dia a dia da fofoca, da mentira, do engano, as galinhas que passavam na rua, enfim. Então, aquilo que era do dia a dia, aquilo que o Castelo está fazendo, contando para o Castro, né, num espaço público, como a Bruna falou, que era a confeitaria, ali onde todo mundo ia para conversar, para botar o papo em dia, enfim. Ali está acontecendo uma coisa que é muito comum e que ela diz que o que o Lima Barreto retrata isso. Uma das partes também que mostra na passagem, não é tão enfatizada, mas mostra, é o antipatriotismo, com relação a uma fala do Castro, dizendo, assim, logo no início do conto, que ele fala para o Castelo, eu não sei como você, aqui nessa terra de imbecis, né, de tanta burocracia, consegue se dar bem, ou consegue fazer alguma coisa que, né, seja boa. E aí ele responde da melhor maneira possível de um mentiroso ou de um oportunista. Aqui nessa terra, a gente pode, né, ter boas coisas, mais ou menos assim. Então, assim, mostra um desrespeito, como aquelas duas pessoas olham o país, né? E aí, uma outra coisa é a questão do falso saber. Quando a gente fala de aparências, né, do artificialismo humano, o falso saber, tem um ditado que diz assim, as aparências enganam, o falso saber também engana. E naquela época da Belle Époque, uma das falas da Lília, inclusive, onde as pessoas olhavam muito, né, o estrangeirismo, que era uma coisa que o Lima Barreto era um crítico, né, ferrenho com relação a isso, é uma coisa que é muito, muito profunda, digamos assim, no conto. O Castelo, ele mostra que apesar de não saber javanês, ele consegue enganar as pessoas, né, de uma forma muito, muito escancarada para a gente que está lendo, mas mostra que ali as pessoas não eram ingênuas, elas não estavam sendo ingênuas, mas que por serem artificiais, eles se deixavam levar. Quando o cobrador de aluguéis chega com ele e pergunta, né, o questiona, quando é que você vai quitar a sua dívida? E ele começa a enrolar, começa a falar, olha, futuramente, logo mais, porque você é nomeado futuro professor de javanês. Então, o falar javanês era uma língua diferente, era algo, né, um idioma que não era dali, não era local, enfim. E mostra também a questão da falta da empatia, porque havia a história,
né, eu encaro o Barão de duas formas, o Barão de Jacuecanga. Um homem que, aparentemente, no início, quando ele começa a contar a história para o suposto professor de javanês, ele está mostrando que ele quer cumprir, na verdade, uma herança de família, uma promessa de família. Né? O pai recebeu do pai dele um livro, todo escrito em javanês, e que esse livro, o grande quê aí da questão, é que esse livro traria sorte. E como um senhor já de idade, que provavelmente, né, teve estava passando por algum infortúnio econômico, e isso prova quando o Castelo começa a descrever a casa, que é grande, mas que estava mal cuidada, mal pintada, o jardim estava se deteriorando, e aí mostra que provavelmente ele estava, né, em declínio econômico. Então, como a história do livro era de quem lesse o livro, entendesse o livro, teria, teria sorte, então provavelmente, tanto é isso prova que com 2 meses, mais ou menos, o Castelo conta para o Castro, né, para o amigo dele, que passou mais ou menos 2 meses e o homem já estava contente em apenas só ouvir, né, o que supostamente o Castelo estava lendo. Enfim, e aí mostra uma falta de empatia do ser humano com o outro, porque, independente do que ele estava querendo, ou a pretensão dele, ele estava pagando, ele tratou muito bem o Castelo, o suposto professor de javanês, né? Deu regalias, virou quase a família. Tanto é que, quando ele morre, ele deixa, né, um quinhão lá para ele da sua herança. Enfim, isso mostra, né, a falta de empatia. E ele vem tratar, como a Lília fala, justamente as mazelas da sociedade, aquilo que acontece no dia a dia, aquilo que a gente vivencia. Então, assim, é muito claro. Uma das falas dela na introdução do livro é que a obra está dentro, né, a ficção, na verdade, ela está ali, muito ligada à vida do autor. E aí, como é que a gente vê a vida do autor aí? Onde é que está esse professor? Ele fala do cargo de amanuense, ele trata, quando ele começa a descrever o senhor, né, o barão, ele descreve o barão, e aí, em determinado momento, ele se descreve. E aí, uma das coisas que ele fala é da cor dele. E aí a gente pode perceber que ele está falando, na verdade, dele mesmo. Daí o porquê que ele é um narrador personagem. É isso. Acabou, professor? Oi. Tá bom. Eu vou mandar para vocês, para a turma como um todo, né? Um material para ajudar a questão de análise de narrativa, né? E, por exemplo, do conto, né? Que vocês começaram a falar do gênero literário conto, né? Então eu vou mandar também um material sobre isso, né? São livros introdutórios, são livros assim daquela série Princípios, né? Que tem os conceitos mais básicos assim. E também vou mandar um outro chamado Foco Narrativo, né? Assim, de um modo geral, vocês conseguiram compreender bem assim os aspectos todos do conto, né? Só tem um detalhe que faltou, eu acho, né? Mas, assim, isso também é uma interpretação minha, né? Que também não é necessariamente mais correta. Mas o fato de os dois amigos estarem bebendo cerveja, né? E conversando, né? Numa confeitaria, que hoje seria um bar, né? Um boteco, né? Faz com que esse narrador não seja confiável, né? Ou seja, ele pode muito bem estar contando caos, né? Sabe, história de pescador, né? Então isso traz uma ambiguidade muito grande para tudo que está sendo dito, né? Então, assim, uma vez que ele é malandro,
ele é malandro com o próprio leitor, né? E aí que tá também a graça do conto, né? Ou uma outra possível graça do conto, né? Certo? Certo. É uma das coisas que Castro fala logo no final. Se não fosse o copo, se você não fosse a bebida, você iria longe. Ele fala, tipo assim, você seria professor de alguma coisa. Tipo assim, você faria muito mais coisas se não fosse esse copo, uma coisa assim. Ele Não, dá essa então, deixa. aham. Não, mas o que eu tô querendo dizer é assim, ó, o, assim como o personagem diz que enganou o barão dizendo que era professor de javanês, ele enganou até os linguistas lá, né? Ele pode estar enganando o leitor e o amigo dele, né? E talvez o próprio amigo dele não esteja caindo na conversa, porque termina assim, eu estou pensando em me tornar, ele fala de uma outra área de química ou biologia, alguma coisa assim, né? Vamos, daí o Ele amigo, fala uma coisa de bactéria iminente, ele fala assim. pois é, então, tipo, e daí ele fala assim, vamos, né? E o outro fala, vamos, né? Como se fosse assim, eu sei que é tudo malandragem, né? História de Tudo pescador. conversa, história de pescador, tudo conversa. A gente está aqui tomando uma e passando o tempo, né? Então, ou seja, tem uma certa ambiguidade, né, no conto, por causa disso. Mas aí não seria aquilo que a Lília fala na própria introdução e na entrevista, quando ela diz que uma das coisas que ela fala na introdução é que, na época, o Lima Barreto é tido como pouco criativo, porque ele colocava muito essa linguagem coloquial, muito da sua história, da sua biografia, da sua vida, da sua experiência. Então, é como se ele não fosse criativo. E aí ela diz que era a ficção entrando na história dele, e era a história, né, a biografia dele que levava à ficção também. Então, assim, é uma mistura mesmo com relação tanto ao Não, então, narrador. não, então, mas esse conto, ele é um conto de ficção. Nenhum dos personagens é o Lima Barreto, né? Claro que o que a pessoa vive, o que ela conhece, o que o escritor vive, ele conhece, de certa forma, se reflete naquilo que ele escreve. Mas mas é um conto bastante ficcional, né? Assim como Sim, o sim. outro, a Nova Califórnia, esses quatro, né? Talvez o que seja menos ficcional seja o moleque, né? Mas assim, nesse caso, é um trabalho bastante ficcional. Ele cria um narrador, ele cria os personagens, né? E, e tem essa ambiguidade, né? Pelo fato de ser uma conversa de bar, né? E, aliás, sempre que um personagem está contando uma história, a gente, a gente pode desconfiar, né? Quer dizer, é, ou seja, essa ambiguidade existe, né? Tudo bem? Mas isso é só um detalhe, Sim, ou melhor, é uma outra possibilidade, né? ok. Tudo bem? Tudo bem. É um olhar que eu não tinha tentado ainda, mas lembrando agora que a Bruna, até quando nós estávamos conversando, montando os slides, a Bruna, eu lembro que ela perguntou, sim, será que ele vivenciou isso? Aí eu lembrei da questão da ficção que a Lília comenta, né? Mas a gente entendeu realmente que era uma ficção, mas que ele não deixava de fazer a crítica social dentro da ficção. Não, então, mas é ficção. Só que é uma ficção, nesse caso, tem dois níveis da ficção, né? Tem dois níveis de ficção. Uma, um nível é o nível em que os dois amigos estão no bar, né? E o outro nível é a história que um deles está contando para o outro, né? Então, é isso que eu estou falando. Quando tem um narrador que é personagem, né? Tem uma ambiguidade maior naquilo que ele conta, né?
certo? Né? Então a gente pode, e uma vez que ele é malandro, né, essa ambiguidade fica mais clara, né? Quer dizer, até que ponto ele não está passando uma conversa no próprio amigo com quem ele está conversando e, consequentemente, no próprio leitor que está ouvindo a história, né? Sim. Certo? Certo. Assim, a questão é assim, ó, a gente vê a crítica, né? Por exemplo, no caso da introdução aos contos completos do Lima Barreto, né? Então, a crítica vai apontar várias características gerais do autor, né? Mas quando a gente vai ler cada conto específico, nem todo conto tem todas as características, né? Sim. Então, assim, e aí que tá, né? Não é um trabalho mecânico, assim. Mas tudo bem, assim, vocês foram pegando os principais aspectos, né? Eu só estou complementando com uma outra possibilidade, né? E o objetivo aqui não é fazer uma apresentação que dê conta de tudo, porque não dá, né? O objetivo, na verdade, é o aprendizado de vocês, né? E meu também, porque dando aula eu vou aprendendo, né? Certo? Certo. Aham. Mais alguém leu esse conto? Só para eu saber. Além do grupo, além das meninas, mais alguém leu esse conto? Bom, é um conto bem interessante, né? Um dos principais do Lima Barreto, né? O, bom, na sequência, mais alguém quer apresentar o trabalho? O seu, ou vocês que mandaram querem só entregar? Eu dei essa possibilidade, né? Professor, boa noite. Boa noite, Amanda. Eu estou para enviar o trabalho, mas meu notebook está aqui meio problemático. Na hora que ele ligar, eu já envio para o senhor. Mas, assim, se eu quiser, eu posso falar um pouco sobre o que eu fiz, mesmo enviando depois. Tá bom, se você quiser, é legal. Eu fiz sobre o Monteiro Lobato, né? O tema Aham. do Negrinha. E o conto é sobre uma menina de 4 anos, magra, que ela é filha de uma senhora, de uma antiga senhora de escravos. Na verdade, o nome dela acho que é Dona Inácio, se eu não me engano. E ela era uma senhora de escravos, aí aconteceu a abolição da escravidão, né, que foi em 1988. Só que o nosso conto, ele se trata em 1920, anos depois da Lei Áurea. Porém, a gente consegue ver aspectos do reflexo. Isso continuou. Isso não passou. Então, essa dona Inácia, a dona da fazenda, ela tinha uma escrava, só que essa escrava teve uma filha, que no caso é negrinha, e ela morreu. Não diz ao certo como ela morreu. No começo do conto, diz que a dona Inácia ela não aguentava o choro das crianças, ela não gostava de criança, até diz assim que, como por ela não ser mãe, ela não aguenta o choro da própria carne. Então ela não tem essa empatia. O que acontece? O senhor pergunta na questão se eu trabalharia, né, essa obra. Eu, sim. Por quê? A obra, ela traz como eu posso dizer, no meu entendimento, se você excluir essa obra, queimar, não sei, é como se você estivesse excluindo o passado, você estivesse, de certa forma, dizendo que aquilo não aconteceu, só que aconteceu. Então, creio eu que dá para trabalhar sim, só que de uma forma consciente.
No texto, ele trata a negrinha, ela era órfã, ela era uma criança magra, e a dona Inácia, ela era proprietária de escravos de fazenda, ela era adulta, ela era dona do mundo, ele mesmo diz no conto. E no final, vou dar um spoiler para quem não leu, mas leiam que é muito bom, ele diz assim, porque o que acontece? Ela era muito maltratada pela dona Inácia. E nisso, até teve um momento em que Dona Inácia pegou um ovo, colocou para ferver numa jarra, ferveu até por um bom tempo e colocou o ovo na boca da menina e tampou a boca dela. Mesmo ovo quente, tipo tortura total. Tem até um momento no conto que diz que Dona Inácia até já tinha colocado uma outra mucama dela dentro do forno. Aí teve polícia e tudo mais, mas nada acontecia. Naquela época isso era assim normal, né? Então, no final, o autor diz, Monteiro Lobato, nunca houve morte mais bela, porque duas sobrinhas da Dona Inácia passaram um tempo na casa dela e só nesse momento a negrinha ela conseguiu ter um momento de felicidade. Por quê? Porque a Dona Inácia teve um momento de trégua e deixou ela brincar com as meninas. E ela viu a primeira vez o que era uma boneca, ela ficou encantada. Naquele momento ela sentiu a felicidade genuína, uma vontade de viver. Ela nunca tinha recebido uma palavra de carinho, nada, era só cascudo, tapa, tortura. A menina, até ele disse que o corpo dela era tatuado por cicatrizes. Uma menina de 4 anos. E quando as meninas voltam para a cidade delas, a negrinha simplesmente ela deita num canto da cozinha e decide morrer. Ali o autor diz que ela decide morrer, só que ele não trata, não fala de como ela morreu. Bem dizer assim, ela morreu de tristeza. E aí ele diz, nunca houve uma morte mais bela. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Será que o Monteiro Lobato, ele não estava fazendo, apesar de ser muito racista, preconceituoso, será que ele não estava fazendo uma crítica social? Né? Fiquei pensando sobre isso, apesar de não concordar com esse pensamento que eu mesma tive no momento. Então, eu pesquisei. Nisso, eu vi que ele faz uma declaração, ele traz uma carta, onde ele diz que. Eu não lembro ao certo, porque tá tudo no computador, meu computador tá reiniciando aqui, atualizando. Ele diz que o problema da sociedade era a miscigenação e que um dia, como ele diz, que a Ku Klux Klan um dia seria, como é, se não houvesse a miscigenação, aí sim teria sido bom o movimento da Ku Klux Klan e que o problema do Brasil era muito a mídia carioca. Ele traz isso. Então, realmente, aí o Monteiro não é só uma especulação, ele é racista ou não. Aí sim ele se declara por apoiar esse movimento. Bom, professor, é isso, mas eu fiz o trabalho, escrevi tudo certinho. Na hora que meu computador der bom aqui, eu vou enviar para o senhor. Tá, Amanda. Mas você viu os programas lá em que os professores debatem essa questão? Vi sim. Eu vi até que eles queriam introduzir uma nota, né, no começo do livro, dizendo para trabalhar, porém que tem um professor, agora que eu não lembro o nome dele, onde ele fala que sim, isso seria o ideal, porque essa nota introdutória traria, vamos supor, como ele diz as palavras dele, que seria importante o MEC fazer isso, para desde conscientizar, né? E tem uma professora que ela disse que ela acha que não, porque tem um livro do Machado de Assis, onde ele diz, acho que é do Brás Cubas, onde ele diz que a menina era bonita, mas era manca, tipo isso. Ela falou assim, então se for trabalhar nesse livro do Machado de Assis, eu teria que colocar uma nota introdutória falando que ele está fazendo acho que capacitismo, né, quando trata de pessoas com deficiência. Então, eu vi duas entrevistas, eu vi dois lados. Só que eu, Amanda, eu acho sim que deveria ter essa nota introdutória. Porque nem sempre a criança, ela vai, se essa obra chegar na mão da criança, um professor, uma pessoa mais
experiente sobre o assunto, mais consciente, para essa criança saber que aquilo é errado. Porque uma criança branca lendo isso tem o seu próprio. Cada um julga o que sente, né? Uma criança negra lendo isso, pode ser que ela acredite que aquilo seja verdade, entendeu? A criança vai absorver isso para si de uma forma pejorativa. Na verdade, assim, a discussão entre eles, né, é sobre se deve colocar nota explicativa no livro ou não, né? E se não for colocar, depende do professor abordar essas questões, porque essas questões vêm à tona, né? E esse conto, como você falou, né? Você falou assim, eu acho que esse conto deve ser trabalhado sim, para que as pessoas saibam que esse tipo de coisa aconteceu, né? Não exatamente isso, mas esse tipo de coisa, né? Então, você conseguiu compreender, embora na hora de você falar, é, você talvez tenha misturado com outras coisas, né? Mas a questão é assim, este conto especificamente, ele tem essa função, né? E é uma função de denúncia, né? Então, assim, se o leitor, né, acredita que o escritor, né, está se identificando com os valores da personagem, né, então ele leu errado, né, certo? Então, ó, a questão é assim, nesse caso, claramente ele está fazendo uma denúncia, né, essa mulher, claramente ela é retratada como uma pessoa desumana, assim como o padre que trata ela como se ela fosse uma santa, né? Até uma caricatura de um tipo de coisa que acontecia, né? E que, bom, até certo ponto ainda existe, né? E esse é o aspecto, né? Então, quanto ao Machado de Assis, esse trecho aí, eu não lembro exatamente da entrevista desse trecho, né? Mas a personagem que é Manca no Machado de Assis é uma personagem das Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E a questão é assim, o, as Memórias Póstumas de Brás Cubas também são uma crítica através do próprio protagonista, que é um canalha, né? O Brás Cubas não é para a gente admirar o Brás Cubas, né? Mas assim, então, e aí que está a questão, né? Uma vez que o escritor cria um personagem, e aquele personagem não necessariamente expressa o ponto de vista do escritor, né? E mesmo o narrador não necessariamente expressa o ponto de vista do escritor, né? Muitas vezes assim como num filme, né? Muitas vezes o filme tem personagens terríveis, né? Mas o sentido do filme não é a defesa daquele tipo de coisa, né? Então, assim, a questão que está sendo discutida lá. O professor deve trabalhar ou não com essa obra? E de que maneira trabalhar, né? Certo? Por isso que eu coloquei essa questão, né? Agora, outra coisa relacionada com o Monteiro Lobato tem a ver com a linguagem ou termos, né, que hoje em dia a gente jamais admitiria que alguém usasse, né, e no sítio do Pica-Pau Amarelo, né. Mas a questão no sítio do Pica-Pau Amarelo, a personagem, ela é considerada inferior por ser negra ou não, né? Então, na minha opinião, ela não é considerada inferior, ela tem um conhecimento que é valorizado, ela, né, é um conhecimento que também é valorizado, né? Então, mas a questão uma vez que os personagens utilizam
uma linguagem que é inadequada, né, que não é mais aceitável, então o professor tem que estar preparado para discutir isso com os seus alunos, né? E porque assim, hoje em dia, né, é muito fácil a gente julgar os autores de uma época anterior e condenar, né? Mas uma vez que condena, daí a gente vai simplesmente excluir eles, né? E essa que é a questão, né? Porque se a gente for excluir todos os autores que não expressam os valores que a gente considera aceitáveis hoje em dia, então a gente não vai ler nada, né? A gente não vai ler o Shakespeare, a gente não vai ler o Homero, a gente não vai ler o Machado de Assis nem o Monteiro Lobato, né? Então é essa que é a questão. A gente vai ler, mas não para falar, eles são gênios e tão corretos em tudo que fizeram, em tudo que disseram, né? Certo? Nessa obra, eu senti, assim, como eu posso dizer, que eu pensei no lado do Monteiro, assim, eu pensei que realmente fosse uma crítica social. Por mais que eu fiz uma pesquisa por fora para saber realmente qual era a intenção dele, eu percebi muito a crítica social, porque em momentos da obra, parecia até que, teve um momento que ele diz assim, pobre menina, não sei o quê. Então, assim, dá para ver, assim, que ele estava dizendo, mas pode ser que a opinião dele por fora disso fosse outra, mas naquele momento, no retrato Negrinha, ele relatou sim o sofrimento dela, pela desigualdade que ela sofria em relação por exemplo, as sobrinhas de Dona Inácia, que eram brancas. Então, ele retratou isso. Apesar, né, de eu ter feito essa pesquisa fora, eu acho sim que nesse conto ele retratou sim a tristeza dela, a crítica social, da desigualdade, né? Eu acho sim. E que mais? Deixa eu ver. Não, então, Amanda, mas então, você compreendeu corretamente, você compreendeu bem o sentido do conto, né? Agora, uma coisa é o sentido do texto, né? O que o texto expressa, né? E de que maneira você interpreta. Outra coisa é a vida do autor, né? Então, ele pode ter errado, e é isso que eu não lembro quem é que diz, né? Mas que ele compreendeu mal, ele não tinha conhecimento suficiente a respeito da Ku Klux Klan, né? E teve alguma proximidade em um determinado momento, né? Então, e é isso que eu estou falando. A gente ler um escritor, qualquer escritor, não significa que a gente concorda com tudo o que ele fez na vida, né? Mesmo que a gente, por exemplo, Machado de Assis é um gênio, né? Ele é um dos maiores escritores brasileiros, né? Mas isso não significa que a gente vai colocar ele num pedestal e vai falar tudo que ele fez é ótimo e a gente nunca deve criticar e encontrar defeito nenhum nele, né? Certo? Então, a mesma coisa com qualquer outro autor, né? Com qualquer outro autor que a gente ou admire ou não admire, mas a questão é assim, a gente trabalha com os textos, né? E também pode ler a respeito da biografia, né? E também pode relacionar. Mas a questão é que nesse conto específico ele está fazendo uma denúncia, né? Se você lê e não percebe isso, claro que você percebeu, mas pode ter alguém que leia e não perceba. Então leu errado, né? Nesse caso, né? O Assim, mas outra coisa que você falou também é importante, Amanda, é o seguinte: para uma criança, né, é muito chocante aquilo que é narrado, né? Então, também tem essa questão da adequação do público, né? É uma denúncia, mas se você colocar você colocar uma criança em contato com esse ponto, né, talvez ela não tenha maturidade ainda e para ter contato com um conto como esse, né? Um adolescente talvez tenha mais, né? Então o professor tem que ter essa sensibilidade também, né? Tem um momento
momento Aham. no conto que ele diz que as meninas que eram da idade similar à negrinha, elas chamaram a negrinha para brincar e emprestaram a boneca para ela, sabe? As crianças, elas eram ingênuas. Então, como a Dona Inácia via a negrinha como uma peste, várias vezes no conto ela chama a criança de diabo. Então, assim, as meninas, as crianças, elas não tinham essa percepção. Então, aí vi a denúncia do Monteiro em questão de que o preconceito, ele não vem das crianças. O preconceito é uma coisa, tipo, histórica. O preconceito, o racismo, ele é uma coisa inserida em nós. Uma criança não tem isso. E, voltando a relatar, eu, como professora, trabalharia sim essa obra. Não sou a favor de ser uma obra excluída da sociedade, porque se você apaga a obra, você apaga o passado. O Brasil tem uma dívida histórica com a escravidão, com os negros. Não tem como excluir isso. É como se você excluir uma coisa, é como se aquilo nunca tivesse existido. Mas não, isso existiu sim. A gente tem que falar disso, a gente tem que debater sobre isso, se conscientizar, mostrar os direitos, os deveres, o crime em si, de se desfazer um pouco também da prática do bullying. Eu trabalharia dessa forma. Sim, acho que é exatamente isso. Acho que esse é o espírito da coisa. Faz parte da história do Brasil, isso tudo que aconteceu, né? Então, deixar de olhar para isso é deixar de reconhecer que ainda tem, ainda tem consequências, né? Todo assim, esse absurdo, né, de que aconteceu na história, ainda tem consequências, né? Então a gente tem que falar sobre isso, né, e não fingir que não aconteceu. Acho que você está completamente é, correta nessa sua maneira de encarar a questão, né? Essa é uma questão que surge não só na literatura brasileira, mas também, por exemplo, tem um escritor norte-americano chamado Mark Twain, né? E também a respeito dele surgem essas críticas, né? Mas a questão é assim, ele está retratando o tipo de coisa que acontecia na época, né? Na época da escravidão e na época da escravidão, de que maneira as pessoas falavam a respeito dos negros, né? O que as pessoas pensavam a respeito dos negros, né? Então, daí existem o mesmo tipo de discussão e algumas propostas de mudar, né, de mudar a obra, né, mudar a linguagem em alguns trechos. Só que daí descaracteriza, né? Então, assim, a questão é a gente vê o que aconteceu e vê o quão errado isso foi, né, para a gente não repetir, né? Não é isso? Exatamente, professor. Tá. Carlos, você quer falar? Então, professor, eu fiz a resenha com duas colegas, a Daniele e a Elisa, que não estão em sala, né, em razão acho que da Covid, a Daniele não está muito bem. E foi também sobre o conto Negrinha, de Monteiro Lobato, né. Eu acho que a Amanda já esgotou bastante sobre o tema, o senhor também, na discussão que foi colocada. E eu recorri aos 4 vídeos, né, assisti, li o conto, né, para tentar. E eu achei interessantíssima a discussão. Primeiro, de um lado, os dois pontos de vista, né, de um frei e de um advogado, acho que de reitor da Universidade de Zumbi dos Palmares, que apresentavam elementos racistas na obra de Monteiro Lobato, especialmente no conto Negrinha, né? E do outro, interessante como você consegue ampliar a sua visão acerca do assunto, quando você consegue observar os dois lados, né? Uma professora e um professor também lá da Mackenzie, eu acho, que falavam que era um equívoco, era um exagero você dizer que existia elementos racistas na obra de Monteiro Lobato, sobretudo que ele era
racista, né? E isso me chamou muita atenção, especialmente quando a professora diz o seguinte: Monteiro Lobato era um escritor do seu tempo. Eu acho que essa colocação ela já consegue clarear, né, aquilo, a questão central da discussão, não é? É por isso que eu me interesso bastante por literatura, porque eu gosto muito de história também. Então, quando você começa a entender o contexto histórico, e você começa a entender o autor. Euclides da Cunha sofre também das mesmas as mesmas taxações, né, de racista, etc. Mas é preciso conhecer a obra no seu contexto e na sua essência, sobretudo. A minha resenha, no final, ela fala sobre isso, a nossa, no caso, né, com as meninas. Diz assim, porque a questão central que o senhor coloca como professor, você trabalharia esse autor, conto, em sala de aula? Se sim, de que maneira? E aí a gente encerra dizendo o seguinte: o conto Negrinha possui questões muito importantes que podem e devem ser debatidas em sala de aula. Em primeiro lugar, o professor que submete o conto à leitura de seus alunos deve ter a capacidade de orientá-los para que a interpretação primeira da obra seja observada em sua essência, em seu conteúdo, isto é, no enredo que é apresentado, na triste história da menina que é submetida a constantes abusos, mas no momento em que lhe é dada a oportunidade de brincar com as sobrinhas da patroa, descobre-se ali, naquele momento, um mágico e emocionante desdobramento. Eu gosto de você. Dá licença um pouco, só um minuto. Que fofinha! Ela sempre dá um jeito de aparecer. Só para finalizar aqui, professor Iris, por favor. A gente falando de criança, apareceu uma criança aqui para ilustrar toda... Né? Renata, pega ela aqui, por favor. Bom, então, prosseguindo, rapidamente aqui, professor. A oportunidade de brincar com as sobrinhas da patroa. Descobre-se ali, naquele momento, um mágico e emocionante desdobramento que revela o ser criança, entre aspas, o experimento maior do universo infantil, que considero ser essa parte, o ponto alto do conto, o clímax, né, que acho que foi a Bruna falou. Né, é exatamente esse ponto. Então, a questão racial também é um ponto importante e deve ser discutida no âmbito escolar. Ao professor caberá apresentar uma contextualização histórica, aquilo que eu havia falado inicialmente, do período em que foi escrito o conto, apresentando aos alunos a problemática da questão e como a sociedade atual tem atuado para superar os requisitos de uma época que marcou profundamente a sociedade brasileira. É a oportunidade de discutir, trazer à reflexão o modo pelo qual a igualdade deve ser a bússola norteadora de toda e qualquer civilização e que as diferenças devem ser respeitadas e garantidas. Então, é exatamente isso. O conto e a obra em si são riquíssimos, porque trazem elementos importantes para a discussão, não é? Seja a denúncia que é feita em relação especificamente ao que ocorre com a menina, toda aquela degradação, né? Toda aquela desumanização que ela é submetida, e as questões raciais, né? Que até hoje, né, são discutidas, e isso é muito bom. Né? O movimento negro, toda a questão de um país que ainda é profundamente racista, né? Mas isso não significa que a gente deve jogar a obra ao fogo, né? Tratá-la de maneira desprezível, porque se assim for, como disse a professora no vídeo, a gente vai acabar trazendo Machado de Assis para esse contexto, trazendo outros autores que são importantíssimos na literatura brasileira. Então, eu queria acrescentar só essa parte, para contribuir aí com essa belíssima discussão. Eu coloquei até uma observação lá na sua postagem, né? Belíssima e interessante discussão, quando a gente tem pontos de vista diferentes a respeito de um assunto em comum, né? E a gente consegue formar a nossa opinião. E para finalizar, eu acredito que a obra, o conto, deve sim ser discutida, deve ser sim trabalhada em sala de aula, e o professor tem um papel primordial nesse sentido, que é orientar, esclarecer, e não ficar puramente voltado às questões ideológicas que não acrescentam nada.
Obrigado, professor. Então, Carlos, eu agradeço a sua participação, né? A Elisa me mandou mensagem explicando a situação, né? E eu vi o seu comentário lá no Google Classroom. Só um detalhe, né? No programa lá, tem 2 professores negros, né? E 2 professores brancos, né? E o entrevistador, né? Que é branco, né? Mas, assim, os 2 professores negros, eles não dizem que esse conto Negrinha é racista. Eles não dizem isso, né? Eles dizem que no sítio do Pica-Pau Amarelo, acho que a Emília, né, usa termos racistas, né, para a tia Anastácia, né? E, e daí eles dizem que deveria ter uma nota explicativa dizendo como isso é inadequado e tal, né? Mas esse conto Negrinha, ele é uma denúncia, né? Claro. Professor, me permita, eu vou assistir novamente o primeiro vídeo do Frei, né, Aham. para constatar de fato isso daí. Mas ele faz a menção ao conto, salvo engano, e no próprio conto existem expressões, né, sobre a pele, o cabelo da menina, que ele, inclusive, ele comenta isso, né, claro, ele também menciona que é uma denúncia. Mas são os aspectos, porque no vídeo, né, tanto do Frei quanto do reitor, ele traz eles falam muito da questão da tia Anastácia, né, que é chamada de macaca pintada de carvão quando sobe uma árvore e tudo mais. Eu vi muito isso, mas eu vou repetir o vídeo para realmente identificar, mas acredito que tenha sido feita uma referência em relação ao conto, sim. Bom, eu posso estar enganado também, né? Mas pelo que eu me lembre, esse conto Negrinha, ninguém vai dizer que é racista, porque é uma denúncia, né? É uma denúncia contra o racismo, né? Que é o modo como você interpretou e a Amanda também, né? Mas tá bom, eu posso estar enganado com relação ao que foi dito na entrevista, né? Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa? Professora, em relação à primeira entrevista lá, que acho que é a do Frei lá, ele fala que sim, que o Monteiro Lobato ele é racista e que ele traz uma crítica para o Monteiro Lobato dizendo que o Monteiro, por ser um autor visionário, inteligente daquele momento, ele deveria ter outro pensamento, ele não deveria agir dessa forma, ele deveria ter feito. Eu fiquei meio pensando sobre isso, porque eu achei sim que ele fez uma crítica. Nesse texto Negrinho, eu achei que foi uma denúncia, até porque de certo ponto eu senti ele tendo piedade da menina. Só que essa foi a primeira entrevista que eu vi, depois eu vou ver ao certo qual era o nome do entrevistador. Ele era um negro, tava de óculos e de uma roupa meio marrom. Ele diz que o Monteiro Lobato deveria ter tido outro pensamento sobre isso, não deveria ter agido dessa forma, trazendo essas palavras. Só que eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que neste conto o Monteiro Lobato ele fez de forma correta, porque isso era uma coisa que acontecia. Ele não estava dizendo, eu acho isso legal, bacana, eu gostei. Não, ele está trazendo uma crítica. Até pelo fato da menina não ter um nome, ser só taxada como negrinha. Então, eu achei sim que nesse momento ele diz que o Monteiro Lobato, sim, as palavras dele, é racista e que ele não. A obra. Ele quis dizer assim até que a obra não deveria ter sido dessa forma. Mas eu achei, neste ponto, que o Monteiro Lobato fez sim, esclareceu muito bem. Eu achei que ele trabalhou muito bem as palavras. E foi, para mim, um conto muito forte. Eu fiquei quase emocionada.
Eu achei muito triste. Então, mas é para trazer é para ter esse efeito mesmo, né? Assim, é extremamente cruel, né? A menina é torturada, né? E a mulher é considerada quase uma santa pelo padre lá, porque tá fazendo um favor de criar a menina. E esse detalhe que você falou também tem muita importância, o fato dela não ter nome, né? Ela não é tratada como uma pessoa, ela é tratada como um bicho, ou pior do que isso, né? Então, é claramente uma denúncia, né? Agora, sim, tem uma outra coisa que é a pessoa, no seu tempo, como o Carlos falou, né? Ela é contraditória, né? O próprio Lima Barreto, na introdução ali aos contos completos, fala que alguns aspectos da cultura popular negra, ele desvalorizava, né? Então, assim, é muito fácil a gente olhar de longe e criticar, né? Assim, depois de muitas décadas, bom, a sociedade mudou bastante, né? No caso, quase no caso, mais de um século, né? E falar, o cara está sendo assim assado, né? Com os nossos valores, né? Que são outros já, né? Então, mas a questão é, bom, eu tô me repetindo, né? Eu tô sendo repetitivo, né? O, a questão é, não é porque a gente valoriza um determinado conto ou uma determinada obra que tudo que o cara fez está correto, né? E a gente vai achar que, né, na própria obra, a gente pode falar, bom, aqui a expressão é inadequada, mas reflete os valores da época dele, né, também, né, eu tô falando agora do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, a expressão é inadequada, mas reflete a época dele, né. Lucimário, pode falar. Boa noite, professor. Em relação ao Conto Negrinha e aos vídeos pelo qual eu assisti, a professora Marisa Lajolo, ela fala justamente isso, que o Monteiro Lobato, ele não tinha problema de reconhecer que ele não tinha determinado conhecimento sobre um assunto. Por mais que o senhor fale para a gente citar as obras, mas eu não me lembro. Ele escreve uma sobre uma obra sobre as pessoas do campo, em que ele fala que a culpa do atraso do Brasil é desse povo. Mas É o Jeca Tatu, Jeca Tatu. Jeca Tatu, isso mesmo. Mas só que mais lá para frente ele escreve uma outra obra falando que não, que quando ele começa a conhecer mais sobre as doenças do Brasil, sobre febre amarela, sobre essas outras coisas, e quando ele começa a conhecer também mais sobre a política, ele escreve nessa nova obra dele, já ali no final da vida dele, a professora fala que ele pede desculpa para o Jeca Tatu, falando assim, não, você não era preguiçoso, né? Que você tem doença, algumas enfermidades que te causam esses danos. Então, assim, independente se o Monteiro Lobato era racista, ou era eugenista, ou era qualquer coisa, a obra dele traz esses questionamentos e ele não tem problema em reconhecer que em determinadas obras dele, ele foi preconceituoso, né? E na questão do conto Negrinha, eu acho muito interessante quando a gente para pensar quem era a Dona Inácia. Né? A gente fala muito de que ela era uma mulher ruim,
que ela era uma mulher que fez muita maldade com aquela criança, mas quando a gente coloca no contexto histórico daquele período, quem que ela era aquela mulher? Aquela mulher era uma mulher branca naquele contexto histórico, né? E que eu falo que esse conto dá várias questões para pesquisa e questionamento e diálogo e discussões por causa disso. Quem era ela? Quem era a Dona Inácia? A Dona Inácia era uma mulher branca. O que se esperava dessa mulher branca naquele período daquela sociedade? E que ela fosse casada e que ela tivesse filho. E Dona Inácia era o quê? Era uma mulher viúva e sem filhos. Então, ela era uma mulher amarga. Ela sofria dessa amargura. Eu não tô, ainda coloco na minha escrita, que eu enviei para o senhor, não, eu acho que o termo é esse. É entendível, mas não é compreensível. O desenrolar da Dona Inácia, o procedimento dela. Mas dá para entender que ela sofria esse processo da época também, que impunha isso às mulheres brancas, que tivesse essa categoria de esposa, de mulher e de procriar. Então, ela já não tinha mais isso. Então, ela se torna essa pessoa amarga. E já nessa construção social da época, além disso, tudo que ela sofreu com ela mesmo, dentro dela mesmo, tinha essa questão sobre o negro, né? Que naquela época o negro, como o senhor já disse, eu vou ser redundante de novo também, era um nada. Ele não tinha alma. Ele era considerado como nada. Às vezes um animal tinha mais importância do que um negro, né? Então, é tudo uma questão, eu vejo assim, que eu levaria sim para uma sala de aula levando esse contexto. E outra parte muito interessante que eu achei do conto Negrinha é essa questão de gênero, que é discutível, né? Hoje em dia as mulheres já não pensam mais assim, os homens estão tentando não pensar mais assim, dessa mulher que tem que ficar dentro de casa. Quer dizer, a mulher branca, porque a mulher negra, porque quando a gente fala de feminismo, existe um feminismo, quando a gente vai trazer isso para dentro da sala de aula, que feminismo você está falando? Feminismo de mulheres brancas ou feminismo de mulheres negras? Né? E trazendo conto para esse lado, eu vejo assim, que como a sociedade naquela época era totalmente cruel com as mulheres. Porque na parte do conto que fala assim, que fala que a boneca é um preparo para mais tarde ser mãe, né? Mas não colocava se a mulher queria ser mãe, se esse era o querer dela, né? Então, são coisas assim que a gente pode levar para a sala de aula e ver que como as coisas mudaram e como há possibilidade de avanço sobre tudo isso. Então, eu acho que esse conto Negrinha não fica só em cima só do racismo. Ele vem falando de gênero, de sexismo, de vários outros fatores dessa época e trazer para os dias atuais, para a gente debater essa diferença, né? Era isso a minha contribuição. Certo, Lucimari. Obrigado pela sua contribuição. Assim, você levantou questões bastante interessantes também, né? De análise da outra personagem, né? Assim, uma complexidade psicológica também, né? E social, né? Da Dona Inácia, né? E também esse aspecto relacionado com o autor, né? De mudar de opinião, né? Reconhecer que estava errado numa determinada interpretação que ele fez do homem do campo, né, que é o Jeca Tatu, né, e, e ele é contraditório mesmo, Monteiro Lobato, né, tanto é contraditório que, embora ele tivesse algumas ideias avançadas para a época, ele, como a gente vai ver no modernismo,
ele foi completamente contrário, né, às inovações da pintura, né, da Anita Malfatti, né? Então ele é contraditório, né? Assim, ah, mas enfim, todos nós somos, né? Acho, né? Ou dependendo do ponto de vista de quem está nos olhando e nos avaliando, a gente é, né? Fala, Lucimari. Eu vejo muito isso que você acabou de falar, né? Aí teve um dia ainda eu e meu filho discutindo, conversando sobre isso. Mas quem que é certo? Ninguém é certo. Porque a gente é, é, é bom numa coisa, mas é ruim em outra. Ninguém é completo por inteiro. E graças a Deus, a gente é mutável, né? A gente fala assim, a gente fiquei adultos, já sei de tudo. Não, a gente morre em construção. Eu sempre penso assim, eu estou sempre em construção. Hoje eu penso assim, amanhã eu não sei se eu vou estar pensando dessa mesma forma. Então, eu vejo isso, e é uma coisa engraçada, porque a universidade me fez ser assim, né? Me fez começar a pensar dessa forma, de estar em construção e de me fazer possível mudar de ideia, né? Essa, é, Certo, Lucimari. Obrigado. Mais alguém quer falar? Seja sobre essa questão, né, do conto e do Monteiro Lobato, ou apresentar o seu trabalho sobre algum outro tema do pré-modernismo. Professor, Fala, André. eu só queria passar um recado do Leandro. Ele disse que ele não ia poder estar presente hoje porque a internet dele foi cortada. Aí ele está falando pelo pacote da internet, né, pelo WhatsApp. Aí ele falou assim, até as mensagens estão chegando, estão demorando para chegar. Aí ele não tinha como, mas que ele iria mandar, acho que pro seu e-mail, né, o trabalho. Tá? Tá bom. Bom, então, eu falei para vocês que tinha essas duas possibilidades, né? Ou apresentar aqui, ou me mandar por e-mail, né? Então, tudo bem, eu vou aceitar os trabalhos por e-mail também, né? Mas eu quero saber, dentre os presentes aqui, se mais alguém quer apresentar. Porque senão, daí eu começo o assunto relacionado com o modernismo, né? Bom, então eu vou falar sobre o modernismo, tá bom? Que é Ok. o assunto seguinte, né, no programa, né? E daí eu vou projetar aqui, só um minuto, hein? É porque eu tenho um monte de arquivo aqui aberto. Ah, tá aqui. É, eu coloquei ali no Google Classroom vários arquivos, né, de vídeo e texto, né, sobre a Semana de Arte Moderna e o modernismo, né. Então eu vou começar a falar a respeito da Semana de Arte Moderna, tá bom? A partir de um arquivo que é um resumo de um livro, ou melhor, é um esquema. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Tá num tamanho bom? Para mim tá. Ou Pra quer mim que também, aumente? Pro. Eu Tá, tô então pelo eu vou deixar celular, tá assim bom. mesmo. Tá. É, então, o modernismo no Brasil, ele é dividido em várias fases, né? E o,
o grande marco inicial do modernismo é a Semana de Arte Moderna de 1922, né? Que, aliás, tá para completar aí 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna. É bastante provável que no ano que vem tenha muitos eventos comemorativos, né? Só que, assim, antes da Semana de Arte Moderna, teve vários acontecimentos, né, que já eram uma espécie de prenúncio do modernismo, né? Então a gente vai falar deles. Mas então é considerado o momento inicial da exposição da Anita Malfatti, né, que eu já mencionei aqui, que foi uma pintora, né, e até a Semana de Arte Moderna em 1922. 1922 era o centenário da independência, né? Então os artistas ligados ao modernismo aproveitaram essa data para organizar a Semana de Arte Moderna, né? Realizar, né, a Semana de Arte Moderna. Daí tem uma primeira fase que é da Semana de Arte Moderna até a década de 1930, que é considerada a fase heróica, né? Ou seja, que eles estão defendendo, eles têm que defender os valores modernistas, né? Assim, firmar, né, o movimento, né? Então, a fase heróica, experimentação das novas propostas e construção de uma nova estética. Então, seria de 1922 a 1930. A segunda fase, que é de 30 a 45, seria o amadurecimento das propostas modernistas, né? Então, por exemplo, o Graciliano Ramos já está aqui em 1930, né? Aqui tem uma capa, né, do catálogo da semana, né, de divulgação, né. Então, o que foi a Semana de Arte Moderna? Foi um evento, né, cultural que aconteceu em fevereiro, né, nesses dias 13, 15 e 17, no Teatro Municipal de São Paulo. A finalidade era atualizar a cultura brasileira, colocando-a a par das vanguardas europeias e valorizando ao mesmo tempo a identidade cultural do país. Então, por isso que é importante a gente entender as vanguardas europeias, né? Mas na semana passada eu já falei um pouco a respeito das vanguardas, né? Então, acho que dá para entender que a arte moderna, ela está diretamente ligada, né, à ideia das vanguardas, né? Então, assim, até então, o Brasil ainda não estava a par dessa mudança, né, nos valores estéticos da arte ocidental, né? Então, a Semana de Arte Moderna foi como se fosse, assim, um evento para chamar a atenção do país para essas mudanças, né? Então, historicamente, o que estava acontecendo? O estado de São Paulo estava crescendo, né, e a cidade de São Paulo especialmente, né, crescimento industrial, né, e, bom, e no final do século XIX, né, como a gente sabe, teve a abolição da escravatura, né, e daí, para substituir a mão de obra escrava, foram chegando muitos imigrantes, né, europeus, né, e asiáticos também, né. E isso também é uma coisa muito importante na história, né, que é muito importante destacar, né, que é justamente aquele racismo que a gente estava falando antes, que faz com que os negros, né,
ao invés de serem incorporados agora como trabalhadores, eles são substituídos por mão de obra imigrante, né? Então, a marginalização é muito grande, né? Porque eles foram, assim, libertados, né? Entre aspas, né? Só que não foram criadas condições para eles se, para eles terem o seu próprio lugar na sociedade, né? Então, não é por acaso que se defendem, por exemplo, as cotas, né? Mas é para corrigir essa injustiça, né? Bom, o que mais estava acontecendo nessa época? Nesse início do século XX, né? Teve a Primeira Guerra Mundial, né? 1914 a 1918, né? E isso gerou uma crise econômica, né? De carência de produtos no país, né? E também no estado de São Paulo, a concentração de capital por causa da economia do café, né? Então, o estado de São Paulo cresceu muito por causa da produção de café, né? E isso gera uma concentração de renda e essa concentração de renda possibilita o desenvolvimento industrial. Ou seja, a, a, o cenário que era predominantemente rural no país começa a se tornar cada vez mais urbano, né? O que tem a ver com a ideia de modernidade, né? Bom, é, é, a elite, né, cultural e econômica também, né, começa a se concentrar, né, no estado de São Paulo, né, e no Rio também, né, e esses jovens, eles têm contato com a cultura europeia, né, então o Oswald de Andrade, o Paulo Prado, que é um intelectual também bem fazendeiro, né, e a Anita Malfatti, eles viajam para a Europa, né, e entram em contato com as mudanças que estavam ocorrendo lá, e então eles voltam para o Brasil, percebendo a diferença que existia, né? Quer dizer, um atraso cultural no país, né? Bom, então, em 1912, o Oswald de Andrade volta da Europa, né? E ele lá teve contato com o futurismo, né, do Marinetti, que é o principal líder, né, do movimento futurista, né, na Itália, né, e o Lazar Segal, que é um pintor estrangeiro, eu não lembro exatamente a nacionalidade dele, mas ele faz uma exposição, né, aqui no Brasil, em 1913, tem uma obra dele, ó, e a Anita Malfatti faz uma exposição em 1914, tendo voltado da Europa também, né? Essa obra aqui é uma das mais conhecidas, chama A Boba. E depois, em 17, o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, eles já se conheciam, mas eles se aproximam, né? E eles vão ser os dois principais nomes do modernismo do Brasil, né? Daí a Anita Malfatti faz uma segunda exposição, em 17. O Mário de Andrade publica esse livro, Há uma gota de sangue em cada poema. Lembrando aqui que a gente está em plena Primeira Guerra agora, né? O Manuel Bandeira publica Cinza das Horas, que é o primeiro livro dele, né? Então, o Manuel Bandeira, ele ainda está muito ligado ao simbolismo, né? E o Monteiro Lobato,
a escrever um artigo sentando a lenha na Anita Malfatti, que até então não tinha chamado tanta atenção assim, né? Então, Monteiro Lobato critica, assim, duramente a obra dela, né? E ele considera a obra como arte anormal. Por quê? Porque não é uma obra acadêmica que busca retratar a realidade externa, né? Busca retratar com fidelidade aquilo que a gente vê, né? Mas tem a ver com o que eu falei na aula passada, né? Cada vez mais o pintor vai tentar retratar aquilo que ele sente, né? Bom, aí depois desse ataque do Monteiro Lobato, um grupo, né, de escritores, né, vai se unir para defender a Anita Malfatti. Dentre esses escritores estão o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Guilherme de Almeida e o Menotti Del Picchia. Esse Menotti Del Picchia, ele vai estar naquele programa que eu coloquei lá da TV Cultura de, acho que 80 anos, né, da Semana de Arte Moderna. Bom, daí o Manuel Bandeira, em 1919, publica um outro livro chamado Carnaval. Esse livro já tem versos livres, né, que é uma característica da poesia moderna, né. Oswald de Andrade conhece um escultor chamado Victor Brecheret, no momento em que ele está preparando uma escultura enorme, que é o Monumento às Bandeiras, né? Quem já foi para São Paulo já deve ter visto essa escultura, né? Fica ali no Ibirapuera, né? Então, o Brecheret, nessa época, estava preparando essa obra, né? Daí, em 1921, o Oswald de Andrade faz um discurso que vai ser conhecido como o Manifesto do Trianon, por ocasião do lançamento do livro As Máscaras, do Menotti Del Picchia. Esse Manifesto do Trianon, ele vai acontecer onde hoje é o MASP, né? Na Avenida Paulista ali, né? Então, quais seriam as propostas defendidas pelos novos artistas, né? Segundo o Menotti Del Picchia, né? E aqui eu estou citando um livro, que é esse aqui, ó, A Semana de Arte Moderna, da Neide Rezende, e ela, por sua vez, está citando o Menotti Del Picchia a partir de um outro autor que chama Mário da Silva Brito, que é um dos grandes estudiosos do modernismo no Brasil, né? Então, o que esses artistas defendem? O rompimento com o passado, a independência das influências europeias, o que é uma coisa um pouco contraditória, porque se vocês forem pensar, né, as ideias das vanguardas, elas vêm justamente da Europa, né? Mas, então, é um problema que eles têm que resolver, né? E eles vão resolver, né? De que maneira, né, incorporar essas novas tendências da arte moderna, né, que vem da Europa, mas valorizando também a nossa identidade, né, a identidade nacional. Bom, outro aspecto que vai ser defendido por esses autores, né, por esses artistas, uma nova técnica para a representação da vida em vista de que os processos antigos ou conhecidos não apreendem mais os problemas contemporâneos. Então, a gente falou mais ou menos sobre isso na aula passada, né? Quer dizer, os valores, né? O pensamento do homem moderno já não é mais expresso
pelas formas tradicionais, né? Outra expressão verbal para a criação literária, que não é mais a mera transcrição naturalista, mas recriação artística, né? Então, como eu falei na aula passada, a, a concepção que se tem da realidade já é outra, né? Então, já não se acredita mais na possibilidade de se retratar a realidade de maneira completamente fiel, né? Porque a realidade depende do ponto de vista, né? Então, por isso, o, a subjetividade também é importante para a compreensão da realidade, né? E isso influi na própria, na própria expressão artística, né? A subjetividade passa a ser incorporada à expressão artística, ou se reconhece que ela faz parte da expressão, né? Reação ao status quo, né, que é o estado atual das coisas, né, a maneira como as coisas se organizam, né, as relações de poder, por exemplo, né. Divulgação do modernismo em artigos de jornais e revistas. Isso aqui eu estou falando o que aconteceu em 1921, né. Então aconteceu tudo isso aqui, e esses aspectos aqui, eles são defendidos já no Manifesto do Trianon. Bom, então também em 1921, o modernismo já começa a ser difundido, né, em artigos, né, a partir desses textos aqui, como o Meu Poeta Futurista, escrito pelo Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, ele está falando do Mário de Andrade, ele está chamando o Mário de Andrade de futurista. Só que o termo, ele não é considerado completamente adequado pelo Mário de Andrade. Então, o Mário de Andrade escreve um outro artigo chamado Futurista, e depois ele também, o Mário de Andrade, escreve esse outro artigo chamado Mestres do Passado, né, em que ele vai falar daquilo que eles procuram superar, né, com o modernismo. Bom, a semana propriamente dita, o que foi? Foi esse evento, como eu falei para vocês, né? E daí, bom, tem algumas colocações aqui, né? Eu vou procurar ir mais rápido, tá bom? Então, aqui tem uma nota do Correio Paulistano. Diversos intelectuais de São Paulo, devido à iniciativa do escritor Graça Aranha, resolveram organizar uma semana de arte moderna, dando ao nosso público a perfeita demonstração do que há em nosso meio de escultura, pintura, arquitetura, música e literatura, sob o ponto de vista rigorosamente atual. Então, a ideia era essa, né, de juntar as várias expressões artísticas, né, e mostrar para o público o que havia de mais moderno naquela época, né. Daí aqui, na sequência, esse arquivo aqui eu vou postar também lá no Google Classroom, tá bom? Que vai falar do que aconteceu em cada dia, né? Então foram os dias 13, 15 e 17, né? Então, eu fiz um resumo daquele livro, né? E eu vou, não vou entrar em detalhes aqui não, mas aqui vai descrevendo, né? Quem foram os artistas que se apresentaram, né? E alguma coisa assim, depoimento deles, muitas vezes esses depoimentos bastante posteriores, né? E muitas vezes também não, muitas vezes tem alguma divergência entre o que um ou outro diz, né?
Mas a questão é assim, que a Semana de Arte Moderna, ela provocou uma reação bastante, é, bastante rejeição do público, né? Assim, o público ficou muito assustado, né? E, de certa maneira, os artistas que participaram da semana já meio que esperavam isso, né? Até, até desejavam uma reação forte do público, né? Desejavam chocar, né? E conseguiram até certo ponto, né? E daí tudo isso é relatado nesse livro, né? E, e aqui vai falando, como eu falei, né? Cada um dos artistas dando seus depoimentos de como que foi a reação do público e como o que eles próprios pensaram ou sentiram, né? Mas a questão, assim, é de que eles foram vaiados, né, e foram mal compreendidos, mas é como se fosse, assim, o, o pontapé inicial foi dado, né, e a partir daí é uma questão de tentar afirmar, né, o, os valores que eles estavam defendendo, né. Então, algumas coisas assim, curiosas, por exemplo, que o Villa-Lobos, né, que é um músico, um maestro que já era bastante respeitado, ele se apresentou de terno e chinelo, né, e daí tem versões a respeito do motivo para ele ter feito isso, né, e assim por diante, né. Uma das coisas importantes também na Semana de Arte Moderna foi a leitura de um poema do Manuel Bandeira, né, chamado Os Sapos, né, que é uma, uma crítica aos poetas parnasianos, né. Então, o que que eu peço para vocês? Eu vou postar, né, esse arquivo ali, né, e então eu quero que vocês leiam esse poema, né, na medida do possível, vejam os programas lá, né, e daí na próxima aula a gente continua não, na próxima aula tem os seminários, né? Mas nos intervalos entre assim, se sobrar tempo num dia ou outro, né? Eu vou continuando esse assunto, né? Então eu peço que vocês comecem a ver aquele material lá, né? Os vídeos, né? E para a gente ir entrando mais em detalhes, né? Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, Ok. professor. Tá. Esse E, material realmente que o senhor ficou de mandar, né? Porque eu estava olhando, tinha um outro lá que era arte moderna e vanguardas, ou vanguardas e arte moderna. Aí eu estava aham. procurando lá esse material, mas não é aquele mesmo, não. Está em PDF, se eu não me Então, engano. esse livro aqui no qual eu baseei aquele esquema, tá lá já. Tá, isso, o livro eu já vi, da Chama- Neide, né? Neide Isso, Rezende. Neide Tá, Rezende, é. esse eu O já outro vi. chama Vanguardas Europeias e Modernismo Brasileiro, né? Tem alguns com esse nome, né? Sim, é tipo um cronograma que o senhor fez ali. Não, Alguns pontos. tem vários vídeos também, né? Então, Sim, é vanguardas e arte moderna, que o senhor colocou sobre o impressionismo, o material no PDF. Aí tem os vídeos também. tá, peraí, deixa eu entrar lá para eu ver o que você está falando.
Esse material que o senhor está mostrando agora realmente não está lá. O que está Não, lá esse não. é um em Esse que... PDF que o senhor fez. Entendi. Vanguarda de arte moderna. Então, esse que está lá em PDF é o esquema da aula passada. Sim, sim, isso. Aham. Então, esse da aula de hoje eu ainda não coloquei, Tá mas bom. vou colocar, Daí, nesse que eu usei hoje é que tem esse poema do Manuel Bandeira, e então na próxima aula, ou melhor, no próximo intervalo que tiver entre um seminário ou outro, né, caso vamos supor, na próxima aula acho que tem 3 seminários marcados, né? Se sobrar tempo, a gente continua a partir de onde eu parei, ou seja, da análise do poema do Manuel Bandeira, né, da leitura e análise, certo? Certo. Então tá, Ô, fala, quem tá falando? Vitória, fala. Vitória, o senhor conseguiu, né? Ver o meu e-mail? Tá, deixa eu ver aqui. Sim, chegou. Ah, Chegou, da Amanda Camargo e o seu. tá bom, obrigada. Além daqueles que eu já tinha falado antes. André, você registrou a frequência? Sim, professor. Já já lhe envio. Aham, porque já tem. Nós chegamos a 13 pessoas com o senhor. Aham, tá. Aí, duas colegas já saíram, pelo que eu percebi, mas agora assim, já no final, que foi a Juliana e a Marcela estava com bateria de 5%. Aí, quando chegasse em Aham. casa, ela tentava carregar, mas ela assistiu a maior parte da aula. Sim, Aí eu ela vi. estava descarregando no celular, ela colocou no grupo, Tá bom, então. tá? Aí eu Mais, já mais envio. alguma coisa que alguém queira perguntar ou comentar ou qualquer coisa? Assim, acho que dois colegas perguntaram no grupo que, assim, estão tentando, eu não sei se é problema de internet, eu não entendi muito bem. Acho que tentando enviar, vão enviar para o senhor a hora que, pode enviar até hoje ainda, esse material, que eu acho que fizeram, escrito, pelo que eu Sim, entendi. sim. Então tá, só para a gente ajudar a falar lá. Aham. Se puder, Andréia, se você puder me dizer quem são essas pessoas que elas colocaram mensagem no grupo de WhatsApp? Mas é no nosso, não foi no que o senhor Entendi. tá, é no nosso da sala. Eu acho Aham, que uma delas foi a Marcela Marques. aham. Aí ela não estava chegando no trabalho, né? Ela assistiu a sua aula a maior parte do tempo no ônibus. E aí ela, quando chegasse em casa, ia abrir o computador e Entendi. mandar, Aham. Tá bom. Você, tá? você me fala depois. Você me. Tá, Tá bom. eu falo sim. Uma coisa? Acho que não. Então tá. Então até a semana que vem e boa semana para vocês. Agradeço a participação. Estou Boa interrompendo. noite, professor.